Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Adriano Garcia e hoje vamos mergulhar no mundo fascinante da computação gráfica. Essa tecnologia revolucionária transformou a forma como criamos, consumimos e interagimos com conteúdo visual. Dos filmes que assistimos aos videogames que jogamos, a computação gráfica se tornou parte essencial das nossas vidas. Juntem-se a mim nesta jornada pela evolução da computação gráfica, explorando desde seus primórdios e avanços inovadores até as possibilidades emocionantes que o futuro nos reserva. Preparem-se para se maravilhar com o poder dos pixels e o potencial ilimitado da criatividade digital. Nossa história começa nos anos 60 e 70. Uma época em que os computadores eram gigantes, confinados a laboratórios de pesquisa e universidades. Esses computadores ocupavam salas inteiras e eram operados por cientistas e engenheiros dedicados. A computação gráfica estava dando seus primeiros passos, limitada por hardware primitivo e softwares rudimentares. As telas eram monocromáticas e os gráficos extremamente simples. A computação gráfica estava dando seus primeiros passos, limitada por hardware primitivo e softwares rudimentares. As primeiras tentativas de criar imagens digitais eram desafiadoras e exigiam muita criatividade dos programadores. Os primeiros monitores usavam uma grade de pixels, pequenos quadrados de luz que podiam ser ligados ou desligados para criar formas e padrões simples. Cada pixel representava um ponto de luz na tela, e a combinação desses pontos formava imagens rudimentares. Um dos primeiros exemplos de computação gráfica no entretenimento foi o icônico jogo Pong, lançado em 1972. Pong era um jogo de tênis de mesa virtual, onde dois jogadores controlavam barras verticais para rebater uma bola quadrada. Apesar da simplicidade, Pong cativou o público e demonstrou o potencial da imagem gerada por computador. O jogo se tornou um fenômeno cultural, mostrando que os gráficos digitais podiam ser divertidos e envolventes. Outro exemplo notável é o filme Tron, de 1982, um marco nos efeitos visuais que transportou os espectadores para um mundo digital. Tron foi pioneiro no uso de computação gráfica em filmes, criando paisagens digitais e personagens que pareciam saídos de um videogame futurista. Os anos 80 testemunharam uma mudança de paradigma na computação gráfica com a chegada da modelagem e renderização 3D. Em vez de manipular pixels em uma tela plana, artistas e programadores podiam criar objetos virtuais com profundidade, volume e textura. Esse avanço abriu um leque de possibilidades para animação, cinema e videogames. O lançamento de Toy Story em 1995 marcou um momento crucial na história da computação gráfica. Como o primeiro longa-metragem totalmente animado, usando computação gráfica 3D, Toy Story revolucionou a indústria da animação e estabeleceu um novo padrão para a narrativa visual. À medida que a tecnologia gráfica 3D amadurecia, ela trouxe consigo uma revolução na forma como percebemos e interagimos com os mundos virtuais. As técnicas usadas para aumentar o realismo também evoluíam, permitindo que os desenvolvedores criassem experiências visuais cada vez mais impressionantes. O mapeamento de textura permitiu que os artistas aplicassem superfícies realistas a modelos 3D, adicionando detalhes minuciosos que antes eram impossíveis de alcançar, enquanto as técnicas de iluminação e sombreamento simulavam a maneira como a luz interage com objetos no mundo real, criando sombras e reflexos que aumentam a profundidade e a autenticidade das cenas. Os shaders, pequenos programas que controlam a renderização de pixels individuais, desempenharam um papel crucial na criação de materiais realistas, efeitos de iluminação complexos e fenômenos atmosféricos. Com a ajuda dos shaders, os desenvolvedores puderam simular uma vasta gama de materiais, desde superfícies metálicas brilhantes até tecidos suaves e translúcidos. Esses avanços
tornaram os mundos virtuais mais imersivos e visualmente atraentes, permitindo que os usuários se perdessem em ambientes digitais que pareciam quase reais. Confundindo a linha entre o digital e o real, a tecnologia gráfica 3D continua a evoluir, prometendo experiências ainda mais impressionantes no futuro. Seção 5. Em busca do realismo, Ray Tracing e captura de movimento. A busca pelo fotorrealismo em computação gráfica levou ao desenvolvimento de técnicas ainda mais sofisticadas, como Ray Tracing e captura de movimento. Essas tecnologias revolucionaram a forma como vemos filmes e jogamos videogames, trazendo um nível de detalhe e realismo nunca antes alcançado. O Ray Tracing simula o comportamento físico da luz, resultando em reflexos, refrações e sombras incrivelmente realistas. Essa técnica permite que os artistas criem cenas que parecem quase indistinguíveis da realidade, adicionando profundidade e autenticidade às imagens geradas por computador. A captura de movimento, por outro lado, permite que os animadores capturem os movimentos de atores reais e os apliquem a personagens digitais. Isso resulta em animações mais naturais e convincentes, pois os movimentos humanos são replicados com precisão. Essa técnica tem sido fundamental na criação de personagens realistas em filmes como O Senhor dos Anéis e videogames como The Last of Us. A combinação de Ray Tracing e captura de movimento elevou o padrão da indústria, permitindo que os criadores contem histórias de maneira mais envolvente e visualmente impressionante. Seção 6. Além da realidade, VR, AR e o futuro da imersão visual. Hoje, a computação gráfica continua evoluindo em um ritmo sem precedentes. A realidade virtual e a realidade aumentada estão expandindo os limites das experiências imersivas, transportando usuários para mundos virtuais e sobrepondo conteúdo digital ao mundo real. De jogos e entretenimento, a educação e saúde, VR e AR têm o potencial de revolucionar vários setores. Imagine explorar ruínas antigas da sua sala de estar ou participar de uma conferência médica sem sair do escritório. As possibilidades são infinitas. Seção 7. A tela em expansão. Computação gráfica em diversos campos. O impacto da computação gráfica vai muito além do entretenimento. Na medicina, a computação gráfica é usada para criar modelos anatômicos detalhados, simular procedimentos cirúrgicos e desenvolver novas ferramentas de diagnóstico. Arquitetos e designers contam com a computação gráfica para visualizar projetos de edifícios, criar visitas virtuais e otimizar a eficiência energética. Da visualização científica à análise de dados, a computação gráfica está nos ajudando a entender informações complexas e tomar decisões mais bem informadas em diversas áreas. Seção 8. Dos pixels à perfeição. Uma jornada de inovação. A jornada da computação gráfica tem sido simplesmente extraordinária. Do humilde pixel às imagens quase realistas que vemos hoje, a computação gráfica transformou a maneira como criamos, consumimos e interagimos com o conteúdo visual. Essa jornada incrível é uma prova da engenhosidade humana e da busca incessante pela inovação. À medida que a tecnologia continua avançando, podemos apenas imaginar as possibilidades de tirar o fôlego que nos aguardam no futuro da computação gráfica. Seção 9. Junte-se à revolução. Um convite para explorar e imaginar. Obrigado por me acompanharem nesta exploração do mundo cativante da computação gráfica. Espero que este vídeo tenha inspirado vocês a aprender mais sobre essa tecnologia revolucionária e seu impacto em nossas vidas. O que vocês acham do futuro da computação gráfica? O que os deixa mais animados sobre esse campo em constante evolução?
Compartilhem suas ideias nos comentários abaixo e vamos continuar a conversa. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo interessante.